Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa maravilhoso, fantástico, onde nós ouvimos a palavra de Deus e aprendemos a liberar ela da nossa boca. Aleluia. Vamos adorar o Rei da Glória. Desde já com um coração agradecido declarar: Oh, Yeshua, Yeshua, aleluia. O meu orgulho me tirou do Éden, sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, achado em ti, Jesus. Yeshua.
milhares e milhares. E Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e agradecemos pelo grande privilégio e oportunidade de sermos teus, de pertencermos a Ti e a Teu grande nome, Senhor, e sermos herdeiros desta tão grande salvação. Todas as coisas que Tens falado no nosso meio, Senhor, têm contribuído para sermos edificados e estarmos mais próximos da verdade em Cristo. Assim sendo, Senhor, eu oro, Te agradecendo pelos olhos daqueles que, ouvindo essa mensagem, serão abertos. Homens e mulheres cujos ouvidos no Espírito serão restaurados, para ver, ouvir e serem participantes das coisas que estão no Teu coração. Ó Deus, vem, unge essa hora, unge esse momento e muda a vida de uma geração inteira, levando-os, Deus, a águas tranquilas. Eu oro no nome de Jesus Cristo, Senhor, consciente do privilégio que me é dado de ser participante de uma hora como essa. E ser participante, ó Deus, de tão grande quadro que Tu, o artista, o Criador do Universo, estás a pintar por meio de nós, na nossa geração. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu santo nome, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso programa e certamente grande expectativa para aquilo que nos aguarda. Joana, bem-vindo. Pastor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Grande expectativa para o programa de hoje. Amém. Glória a Deus. Acredito que haja coisas no teu coração também sobre o programa de hoje. Então, nós vamos, sem olhar para outro lado, vamos fluir nas Escrituras. Palavra de Deus na minha boca. Glória a Deus. Aleluia, pastor. Eu refletia sobre o espírito de profecia e gostaria de colocar uma questão. Amém. Olhando para o Antigo Testamento, ou a velha aliança, os profetas eram aqueles que falavam do futuro, falavam a palavra do Senhor para a igreja, daquilo que estava por vir, grandes eventos futuros. Amém. Como é que nós podemos perceber o ofício dos profetas, ou a presença dos profetas na nova aliança, no Novo Testamento? Glória a Deus. Nova aliança, velha aliança, profetas no Velho e no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada nas Escrituras e ver o que a palavra de Deus diz. No livro de Hebreus, capítulo 1, diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 1. Amém. Amém. Hebreus, capítulo 1. Lemos do versículo 1 ao versículo 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Amém. Então a Bíblia diz que, havendo antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Glória a Deus. Diz assim também Isaías 46, no versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Antigamente, Deus, no passado, anunciava o fim. Antigamente falava de muitas maneiras aos pais pelos profetas. No versículo 10 de Isaías 46, o que é que Deus falava aos profetas? Anunciando desde o princípio as coisas que estavam por vir. E o que estava por vir era o Filho, o Cristo. Lemos a Bíblia que Moisés disse ao povo que Deus levantaria no meio deles um outro profeta
a quem eles deveriam ouvir. Amém? Agora, eu gostaria também de abrir João capítulo 1, no versículo 17, e João capítulo 1, no verso 29. Amém. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Ali diz que Moisés foi o legislador de Israel, aquele que trouxe a lei, conhecida também como a lei de Moisés. E é também conhecida como a lei e os profetas. Entendemos que no Velho Testamento é pelo judeu chamado Torá, mas que é constituído entre a lei de Moisés e os livros proféticos, as mensagens dos profetas. No livro de Hebreus, capítulo 9, diz assim que, no versículo 19, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Amém. Então, diz assim, no livro ainda do livro de Hebreus 8, 13, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho se envelhece por estar a acabar. No Velho Testamento, capítulo 9, o que acabaste de ler, Joana, no versículo 20, diz que Moisés disse para eles que este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. Verso 21, por favor. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, no verso 22, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que a lei era dada no Velho Testamento por Moisés para a aspersão do sangue, para a aliança feita por meio do sangue. Este sangue da lei era o sangue de cordeiros que tinha o objetivo de cobrir o pecado dos homens uma vez por ano. Então, aqui diz assim também que velho e novo, a diferença não está no tempo de existência, mas que verso 13 do capítulo 8 diz: novo porque envelheceu primeiro. Então, o dito Novo Testamento, que tem 2000 anos depois da cruz até nós, 2000 anos, ele já não é novo em termos de tempo, mas ele é o novo que Jesus disse: esta é a nova e eterna aliança, sendo ela eterna, não passará para outra aliança. Logo, continua a ser a nova. Acho que, por isso eu estou a enfatizar, já é antiga. Então, a velha aliança supõe que havia uma primeira aliança que depois deixou de ser e entrou agora em vigência uma nova aliança. Ambas alianças foram feitas por meio do sangue derramado. No Velho Testamento, em Êxodo 12, foi o sangue do Cordeiro, que cobria o pecado uma vez por ano. O Novo Testamento é o sangue do Cordeiro que João, no livro de o apóstolo João, o profeta João Batista, anuncia em João capítulo 1, 29, se pudermos ler. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro era diferente do Cordeiro da lei de Moisés, que cobria. Este removia. Hebreus 9, 28. Assim, também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Cristo, o Cordeiro, veio para remover o pecado de muitos. Glória a Deus. Joana, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1.
No passado, Deus falou por meio dos profetas. O que é que Deus falou por meio dos profetas? Qual era a mensagem do Velho Testamento sobre... qual era a mensagem dos profetas no Velho Testamento? 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. No Velho Testamento, os profetas diligentemente inquiriram, que profetizavam da graça que vos foi dada. Os profetas estavam no tempo da lei. Antigamente, Deus anunciou o fim, os últimos tempos, no início. Desde o início, Deus anunciou a graça. Desde o início, Deus enviou profetas que profetizavam sobre a graça que vos foi dada. No verso a seguir, continuamos a ler. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Glória a Deus, amém? Então, indagando o tempo, a ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Estava neles. Estava neles. E a pergunta é, como é que eles profetizavam no Velho Testamento? Será que todos eles sabiam que eles estavam a falar profeticamente? Interessa-nos olhar para duas características. Pessoas proféticas e profetas. O ministério do profeta é um ofício. Porém, o povo de Deus é um povo profético. O ministério do profeta é um ofício executado por um homem chamado, preparado para o ministério profético. Mas o povo de Deus é um povo profético. Então nós lemos em Gênesis capítulo 25, no versículo 22, Gênesis. No livro de Gênesis, rapidamente, se pudermos abrir, sobre a história de Rebeca, a mulher de Isaac, no verso 22, diz que, estando ela concebida, verso 22... E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque sou eu assim. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui eu entendo algo muito interessante, que muitas das vezes experimentamos muitas lutas ou até situações na vida. Mas Rebeca poderia ter passado por elas sem saber ou entender o que estava a acontecer com ela. Então ela, sentindo as dores, sendo uma mulher que era estéril e não tinha filhos, pede ao Senhor que lhe dê um filho, e agora ela começa a passar por essas situações. Por que se é do Senhor? Por que se foi o Senhor que lhe deu? Por que eu tenho que passar por isso? Que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, sem acrescentar dores. E agora, de repente, ela começa a experimentar dores fora daquilo que era o normal. Consultando ela ao Senhor, o Senhor lhe disse, 2 nações no teu ventre. Falando do futuro, profeticamente, né? Naquela situação, começa ela agora profeticamente a falar sobre o futuro de coisas que estavam para acontecer. 2 nações que lutariam entre si, Israel e Edom. Israel, o pai Jacó, Edom, o pai que era Esaú. Amém? Então nós vemos que há pessoas que são proféticas. Há situações na vida que a gente vive que sejam proféticas. O cumprimento de uma profecia. Existem outras pessoas que são profetas. Podemos ler também Salmos 22, onde o salmista, nesse caso Davi, dizer Eloi, Eloi, lama sabachthani, as mesmas palavras de Jesus na cruz, onde Davi começa a experimentar as dores e ele começa a perguntar, oh Deus, por que me desamparas? Por que me desamparas? Amém? Então, uma das características do povo, de pessoas proféticas, é que elas experimentam as mesmas coisas, conforme está escrito em Filipenses 3:10, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Amém? Isaías 53, no versículo 2 também. Agora, nós estamos a falar de alguém no ofício de um profeta. No ofício de um profeta. Falamos primeiramente de pessoas proféticas. Agora falamos de alguém no ofício do profeta. Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo
como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Glória a Deus. Mas no livro de Atos, capítulo 8, diz assim no versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. Como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. No versículo 34, e respondeu o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Quando ele te faz a pergunta de si mesmo, apontando para pessoas que são proféticas, ou de outro, apontando para uma profecia. Pessoas proféticas, muitas das vezes, elas experimentam coisas que elas talvez não entendam. Mas conselho do Senhor nos instruiria a saber o que é que se passa. Mas existem pessoas que muitas das vezes passam por circunstâncias, falam coisas, têm sonhos, até têm visões, e eles assumem que é acerca deles. Mas ao consultarem, o Senhor lhes mostra, não é isso? Estou a mostrar o que está por vir. Pessoas proféticas e o ministério profético. Então, o Velho Testamento é conhecido, podemos rapidamente ler, Mateus 7, Mateus capítulo 7. O Velho Testamento é conhecido como a lei e os profetas. Então, a partir daqui, nós queremos desenvolver a pergunta que tu fizeste, Joana, a diferença entre profetas no Velho Testamento e profetas no Novo Testamento. Amém? Outrora falou Deus com os pais por meio dos profetas, mas hoje o Pai fala por meio do Filho. Amém. Mateus capítulo 7, no versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas, este é o Velho Testamento. A lei era acerca de ordenanças, cheira, não toca, não prova, mas os profetas revelavam o coração das pessoas, a vida das pessoas, circunstâncias que muito se assemelhavam à vida das pessoas, mas Deus usava para dizer, assim será, assim farei. No meio das circunstâncias do povo, o Senhor levantava um homem que vivia entre eles, um homem comum, mas que o espírito de profecia estava sobre eles, como nós vemos em 1 de Pedro, que o espírito de Cristo estava sobre eles, fazendo-lhes sentir dores e sofrimento que estava por vir sobre Jesus. Então é muito interessante ver isso, porque os profetas no Velho Testamento, como Rebeca nós vemos, quando passassem por circunstâncias e fossem orar, o Senhor lhes dizia, vou fazer assim com Cristo. Assim será o meu servo que está por vir. Isso é o que vai acontecer. O que clamastes, Davi, meu Deus, porque me desamparas, eu vou desamparar o meu filho na cruz. Muito interessante em como Deus escreveu, não só nas páginas do Velho Testamento, mas escreveu através da vida de homens e de mulheres no Velho Testamento. Graças a Deus por esse entendimento. Agora, o que faz o Senhor hoje com profetas no Novo Testamento? Então a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, e deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Então nós sabemos que existem ainda profetas no Novo Testamento. Okay? Profetas não ficaram no Velho Testamento. O último profeta do Velho Testamento, infelizmente, pela disposição dos livros na Bíblia, o último profeta é considerado Malaquias. Mas Malaquias é contemporâneo do Ageu, Esdras e Zacarias. Assim sendo, Malaquias é escrito no tempo em que os homens retornam da Babilônia depois de Daniel. Logo, entendemos que o último profeta do Velho Testamento era João Batista. No livro de Mateus, ainda capítulo 7, amém? Amém. No livro de Mateus, capítulo 7, nós olhamos para algo muito importante. Porque nos dias de hoje, quando se fala sobre profetas no Novo Testamento, amém? Os profetas no Velho Testamento, eles são justificados, eles são honrados como pessoas que o seu tempo se cumpriu. Logo, no Novo Testamento, muitos ainda não entenderam até
a função de um profeta no Novo Testamento, como alguns até, usando a palavra que Jesus deu, dizem que estes hoje são os ditos falsos profetas que Jesus falou. Será que é isso? Vamos olhar rapidamente Mateus capítulo 7, no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Continuando. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ok. O que é que nós estamos a falar aqui? Daqueles que entraram e daqueles que, tendo um caminho estreito, não conseguem entrar, e tendo um caminho largo, muitos se perdem por ele. Em outras palavras, o que nós estamos a falar aqui são de pessoas que não entraram pela porta estreita, mas queriam assim mesmo facilitar, ao invés de irem de acordo com a exigência. Porque no versículo 15 Jesus diz, se pudermos ler: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se espinhos, ou colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Qual é o fruto de um profeta? No Velho Testamento, profetas anunciaram a vinda do Cristo. O profeta do Novo Testamento tem um fruto específico à sua vida. No Velho Testamento, um profeta sentia as dores, vivia as coisas que estavam a ser anunciadas sobre o futuro. O que é que um profeta do Novo Testamento faz? No livro do Apocalipse, capítulo 19, e nós voltamos rapidamente para Mateus 7, mas no livro do Apocalipse, capítulo 19, Amém? Diz assim, no versículo 10, na parte final, diz: porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A unção profética vem para testificar sobre Jesus. Amém. A unção profética no Novo Testamento é diferente da unção profética do Velho Testamento. No Velho Testamento, a unção profética estava presente para anunciar os sofrimentos de Cristo. Então, pelos sofrimentos de Cristo, quando nós olhamos para a história de Jesus na cruz, começamos a ver que era a vida de Jesus nascer, é a vida de Jesus no que ele ensinou, no que ele fez, e na morte dele naquela cruz e a ressurreição, nós vemos todas essas coisas explanadas no Velho Testamento. Porém, a vida de Jesus, depois da cruz, é o testemunho de que ele está vivo. Amém. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 22, testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, o profeta do Novo Testamento, ele é testemunha, não mais das coisas que Jesus sofreu no passado, mas as coisas que ele fez ou está a fazer através do seu povo no presente. Rapidamente, se nós olharmos para Mateus capítulo 7, diz assim: acautelai-vos daqueles falsos profetas. É necessário que você entenda que o verso 15 está conectado com o verso 12 em diante. Em primeiro lugar, um falso profeta não anda pela lei nem dos profetas. O que é que um falso profeta faz? Ele não honra aquilo que está escrito na lei e nos profetas. Como assim? Um falso profeta não atenta para o Cristo crucificado. O que seria atentar para o Cristo crucificado? Eu entendo que Cristo crucificado é a remissão dos meus pecados. Removeu o meu pecado, que era a minha acusação. Logo, um falso profeta, a sua mensagem a sua mensagem não é mais de acusação. É da vitória que eu tenho em Cristo. Ele testifica o que Jesus fez a meu favor. O verdadeiro profeta não aponta mais para as circunstâncias, mas para as vitórias que eu tenho, a certeza, a garantia que eu tenho em Cristo. A Bíblia diz no livro de Ageu que o povo não fazia o que era suposto, que era construir e edificar a casa do Senhor. Então, no livro de Esdras, capítulo 5, verso 2, diz que Deus colocou profetas para os encorajarem. Os profetas do Novo Testamento estão lá dados para encorajar o povo à medida que a igreja é edificada, testificando sobre eles
Cristo, testificando sobre eles a vitória de Jesus sobre eles. O testemunho de que Jesus já venceu. Então o Espírito de Deus, diz a Bíblia, João 16, que traria a convicção do pecado porque não creem em Jesus. Não traria a convicção do pecado porque são pecadores, que fumaram, que beberam. Não, isso é o espírito da lei. O profeta do Novo Testamento não tem o espírito da lei, mas tem o espírito de testemunho de Jesus Cristo. Então, o profeta, que era Jesus, no Novo Testamento, quando lemos Marcos, Mateus, Lucas e João, vemos o profeta. No caso daquela mulher apanhada em adultério, vieram os homens da lei. A lei diz que é para apedrejar. O profeta Moisés diz que é para apedrejar. Mas o profeta do Novo Testamento disse, o primeiro que não tem pecado, atire sua pedra. O que o profeta do Novo Testamento faz? Ele anuncia a nossa vitória sobre Satanás. Então Jesus disse, trará convicção do pecado porque não acreditam em Jesus. Número 2. Da justiça, por causa do que Jesus já fez a seu favor. 3. Já Satanás foi julgado. Então o espírito do profeta do Novo Testamento não vai mais apontar uma mensagem de acusação, como se a acusação não tivesse sido levada na cruz. Antes vai te dar aquilo que está escrito em Apocalipse. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida. Então Jesus, no espírito de profecia, te encoraja a abrir mão do pecado, olhando para o galardão. Da maneira que ele falou com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Então este é o papel do profeta no Novo Testamento. É necessário entender que em Coríntios fala dos dons do Espírito. E dos dons do Espírito ele aponta para o dom da profecia. Depois ele diz, numa subdivisão do Espírito de profecia, ou do ministério de profecia, ele fala palavras de conhecimento e palavras de sabedoria. O que seria o conhecimento? Deus me dar uma informação, conhecimento sobre algo, situações, como está escrito ainda em Coríntios, Paulo disse, se entrar alguém no vosso meio e ouvir alguém falar dos assuntos do coração dele, profetizar, ele saberá que Deus está no vosso meio. Mas a palavra de conhecimento também ela é acompanhada com palavras de sabedoria. Logo, a necessidade de ter conhecimento ou maturidade da presença de Deus, porque nos dias de hoje nós nos baseamos em termos muita informação e não nos baseamos em ter comunhão com Deus. Então eu posso chegar e profetizar para ti e tu dizes, uau, essa é a minha vida, é verdade, isso é Deus. Bem que eu posso adivinhar também. Existe o espírito da adivinha. É necessário que a gente entenda isso. Mas o espírito de profecia, pela palavra de conhecimento, o Senhor pode me dizer o teu nome, pode me dar informações que eu não saberia, sem esse conhecimento sobrenaturalmente revelado. Porém, o que me adianta Deus dar informação para me dizer que o teu nome é Joana, que tu és angolana, que tu estás sentada comigo no estúdio hoje? E qual é o objetivo dessa mensagem? E uma das formas de nós testarmos o espírito de profecia, ou a profecia em si, é um teste muito interessante, o alfa e o ômega. De onde vem? Para ele, onde ele vai. Qual é o fruto dessa profecia? Qual é o resultado disso? Então, uma palavra profética não é só para te dar informação, mas é para te dar a sabedoria ou a mente de Deus para a tua vida em determinados assuntos. Então, o profeta Agbo, no Novo Testamento, em Atos, pegou num cinto e amarrou e perguntou, de quem é este cinto? Ele disse, assim será feito com o homem a quem este cinto pertence. Então, o que ele estava a dizer? Estava-lhe a dar uma palavra de conhecimento em função de algo que estava por vir. E qual era a palavra de sabedoria? A encorajá-lo, proceda assim. Era confirmar o caminho dele. Isso é muito importante a gente entender isso. Agora, falsos profetas. Ele disse, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Portanto, acautelem-se dos que não entram pela porta. Jesus é a porta. Acautelem-se dos que não entram pela porta. Jesus é a porta. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas.
É necessário que eu e tu entendamos a linguagem bíblica ao invés de estarmos a assumir coisas que Jesus não falou. Todo homem vai prestar contas daquilo que ele fala perante Deus. O Senhor Jesus disse, eu enviarei profetas, deu uns como apóstolos, outros como profetas. Logo, profetas do Novo Testamento são uma bênção, um dom de Deus para testemunharem sobre Jesus. A porta. Aquela porta estreita que nós entramos e que nos deu a vitória. Essa é a porta. Falsos profetas não entram pela porta. Mas agora a pergunta é, Jesus tendo dito que ele deu profetas, como é que ele também está a dizer que há falsos profetas? Se você reparar, a chave está aqui no Mateus capítulo 7, verso 15. Os falsos profetas vêm como ovelhas. Não vêm como ministros. Vêm como ovelhas. Ministros não têm vestes de ovelhas. Têm vestes sacerdotais. Amém. Então a falsa ovelha é aquele homem, é aquela mulher que não se converteu, mas que vem com falas mansas e fica no meio do povo, mas no coração dele, como está escrito no livro de Salmos, deitados nas suas camas, maquinam o mal para devorar a alma inocente. Destes, Paulo falou, Tiago falou, Judas falou, que entram pelas casas, que era a igreja, para levarem mulheres nécias. Saiba disso, não se engane nunca. Quando ele fala aqui dos falsos profetas, eram aqueles que traziam a mensagem, e é necessário entender a coerência e contexto no qual as palavras foram escritas. As epístolas de Paulo escreve essas epístolas no momento em que ele estava preso e que não podia se deslocar para visitar as igrejas estabelecidas nas viagens missionárias. E o que é que ele fazia? Ele disse isso, depois da minha saída, depois da minha partida, virão a vós homens que vão vos transtornar. E o que é que eles fizeram? Diziam, não, este Jesus não é suficiente, vocês têm que obedecer também à lei. Ora, se eu estou a obedecer à lei, eu estou a colocar na condição do profético do Velho Testamento. Eu estou a regredir. Então, aonde é que eu estou a ir? Para a minha condenação. Mas o testemunho de Jesus é que Jesus já levou a minha condenação. Amém. Logo, a diferença entre o velho profeta e o novo profeta é que o velho profeta apontava em circunstâncias de desobediência da lei e dizia, Deus há de enviar o Redentor. Jó diz, o meu Redentor vive em breve se levantará. O profeta do Novo Testamento confirma o que Jesus fez. Agora, os homens corruptos, dizendo-se ser mansos, dizendo-se ser ovelhas, vinham e instigavam o povo, livro de Gálatas, a voltarem ao cumprimento e obediência da lei. Agora, eu não preciso exatamente de te dizer que é uma profecia. Basta eu te ensinar que eu não faço isso, eu não faço em função da lei. E aí começou a surgir então essas divergências no Novo Testamento. Então Paulo começa a instar a igreja, as diferentes igrejas, a não darem ouvidos a esses homens incircuncisos de coração. Homens que não tinham entendido a lei e os profetas terem se cumprido em Jesus e que Cristo é a graça que nos foi dada. Então eles incitavam o povo para a obediência da lei. Então entravam eles pelas casas, levando mulheres nécias, cativas. Qual era a atitude, a condição das mulheres nécias? Não tinham entendido ainda quem elas eram. E diz a Bíblia, com pretextos de longas orações, acabavam até como os filhos de Belial, no Velho Testamento, abusarem do momento de santificado ao Senhor, as ofertas e adoração ao Senhor. E como eles faziam no ministério de Eli, começaram a fazer agora no Novo Testamento, levarem até abusarem sexualmente das mulheres, dizendo que era a graça de Deus, que era assim que Deus iria atenuar. E nós vemos essas coisas, como muitos infelizmente pensam, isto como se fosse uma novidade. Não, isso acontecia no templo de Paulo, no templo de Judas. É necessário que a gente entenda, isso acontecia no templo do Novo Testamento. Agora, nécias que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, qual era a verdade? Daquilo que Jesus fez. Um homem e uma mulher que sabe o que Jesus fez já não se deixa levar
pelas coisas da lei, pelas observâncias disto, observâncias daquilo. Então nós vemos hoje tanta atrocidade por falta de conhecimento. Ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a quem é que você deve ouvir? Que tipo de profeta que você deve ouvir? Cuidado quando você se baseia ou procura alguém que fala coisas que vão te entusiasmar. Eu vou te dar um exemplo. Johanna, uns anos atrás, na Itália, houve uma mulher que se aproximou a mim enquanto eu ministrava numa igreja e ela dizia que o Senhor olhou para mim e começou a falar com ela. E ela disse, assim te diz o Senhor, servo de Deus. O Senhor me mostra que sofrestes muito. Quando ela disse isso a terceira vez, eu fiquei irritado. Eu disse, quem não sofreu? Porque o que ela estava a fazer, era notório que ela tinha uma palavra da boca de Deus, mas ela não tinha, se calhar, maturidade emocional ou espiritual e deixou-se levar pelas emoções dela. Isso pode acontecer. Como não é escola profética, então não vou entrar em muitos detalhes, para não te confundir. Porém, amém, sofri. Essa é uma palavra de conhecimento que Deus tinha na boca dela. Mas agora imagine que eu chego para ti no momento de uma ministração, Deus me mostra que você chorou ou que você sofreu muito. Pronto, eu insisto 2, 3 vezes a pessoa, Deus está falando comigo, eu chorei, verdade. Olha, alguém, afinal Deus viu minha lágrima. E há pessoas tão superficiais que é isso que elas estão à procura. Mulheres nécias, que foram apanhadas nessa distração. E eu olhei para ela e disse, mulher desembucha. Desculpa, eu fui mais bruto, era mais bruto na altura. Eu disse, mulher desembucha. Quem não sofreu? E de repente ela diz, por causa disso o Senhor me mostra isso. Amém, era isso que tinhas que trazer. A palavra de sabedoria. Ela quis se focar na minha luta, na minha dor. E aí há muitas coisas que às vezes são exploradas. O abuso da graça profética. É necessário que você entenda isso. Sim, eu tinha sofrido, mas o que eu sofri foi o preço que eu paguei para a comunhão com os sofrimentos dele, para que de algum modo eu pudesse alcançar o poder da ressurreição dos mortos. Amém. Agora, se o Senhor estava a dizer que Ele ia fazer outra coisa comigo, é isso que eu quero ouvir. É isso que iria edificar a minha fé. Então é necessário que a gente se agarre nisso. Agora, não se esqueça, o falso profeta que ele está a falar são pessoas que não se converteram, mas estão no meio da igreja. E que, infelizmente, muitos deles ascendem a posições de liderança dentro do povo de Deus. E isso é triste, mas é uma realidade. Quando Jesus fala falso profeta, não procura no púlpito. Está ao teu lado nos bancos da igreja. Aquele que se diz converter, que vai te cantar louvores, mas a mensagem dele é a prática do pecado. Ele vai te ensinar o pecado em nome de Jesus. E isso é grave. E nós temos hoje dentro da igreja pessoas a fazerem coisas do diabo, mas depois eles misturam-se, não, vamos orar. Como assim? São esses que entraram pelo caminho largo, que não abriram mão, porque na porta estreita você tem que abrir mão. Ninguém é nova criatura, ninguém nasceu de novo sem deixar as coisas do velho atrás. Eu não posso estar no novo nascimento, na nova aliança, praticando as coisas do velho. Não é verdade. Não é verdade. E este engano tem estado camuflado dentro da igreja por homens cujos costumes são de rebelião, de idolatria e corações ou serviços duras. Pessoas teimosas, que insistem em não abrir mão do pecado, mas também insistem em não abrir mão da igreja. Para quê? Para lá dentro contaminarem homens e mulheres chamados a reconhecer, chamados a serem servos de orelhas furadas. Pessoas que lá estão voluntárias. Voluntárias. E como um profeta, eu te digo, há juízo sobre estas pessoas. Não é no pós-vida. Eu falo hoje. Há juízo sobre a face da terra, sobre estas pessoas, em nome de Jesus. Se sou um homem de Deus, fogo está destinado sobre a cabeça desse tipo de pessoas. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Amém. Não é um lugar que tem sido difamado, prejurado, por causa de pessoas orgulhosas que lá estão e começam a manchar as virtudes dos tempos vindouros.
profetas anunciavam as coisas por vir. Cristo veio para que hoje tenhamos um vislumbre da salvação que está prestes a se manifestar. Então hoje tem muitas pessoas dentro da igreja desencorajadas na condição de acusação, de enfraquecimento por causa de alguém que lhes introduziu no pecado dizendo-se ser de Deus, roubando o vigor, o gozo da salvação. Por isso Davi disse: restitui em mim o gozo da tua salvação. Amém? É necessário que a gente entenda isso. Então aqui eu fiz simplesmente uma análise, talvez ainda tenhamos muito mais pontos para fazer, mas é necessário entender. Profetas no Velho Testamento apontavam para o Cristo que seria crucificado, para a remissão dos meus pecados. Logo, o profeta no Novo Testamento aponta para a vitória que já nos é dada. Quem são os falsos profetas? São os que te introduzem no pecado que Jesus já levou. Então, acho interessante essa conclusão. E assim conseguimos entender ou nos localizar. Amém? Amém, pastor. Pastor, gostaria de tocar num ponto, porque me ocorreu aqui 2 cenários do Novo Testamento. O ponto de conhecer o ofício de um profeta ou reconhecer um profeta, e também o ponto de palavras de conhecimento, de sabedoria e edificação. Ocorre-me 2 cenários. Um dos cenários é daquela mulher a quem Jesus disse: vai, chama teu marido. E uma das coisas que ela respondeu é: vejo que tu és profeta. O outro cenário é do fariseu que convidou Jesus Cristo até a sua casa, e uma das coisas que ele pensou foi: se este fora profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Eu entendo aqui que em ambos cenários eles sabiam como é que se parecia um profeta ou o que é que esse profeta poderia vir a dizer. Mas penso que aqui a minha questão seria: será que basta saber como é que é um profeta? Porque ao longo dos 2 cenários, Jesus Cristo mostrou palavras de conhecimento, sabedoria e edificação. Engana-se quando as pessoas pensam que o mundo não é atraído por coisas espirituais. Eu digo, nós dentro da igreja enganamos-nos quando pensamos que o mundo não é atraído por coisas espirituais. Muito pelo contrário, toda a existência ela é espiritual, porque tudo começa no espírito e é depois materializado. O que acontece é se as pessoas têm comunhão com o Espírito de Deus ou com o Espírito do mundo. O que é que o Espírito de Deus faz? 1 Coríntios 2, verso 12. O Espírito de Deus revela-nos aquilo que já nos foi gratuitamente dado. Produz gozo. Ver e provar os poderes do mundo vindouro. Mas o Espírito do mundo não. O Espírito do mundo, a Bíblia diz que esses homens focavam-se em descobrir novidade. Então as pessoas, quando ouvem falar, por exemplo, leitura da palma da mão, tarot, existem infelizmente muitos cristãos que ainda acreditam nessas coisas, que ele é do signo X, que ele é daquele signo Y. Cuidado, porque isso são consagrações a demônios. E as pessoas pensam: não, é verdade o que ele diz. Cuidado com o espírito de adivinhação, porque é um laço na alma. A Bíblia diz: não consultarás a necromantes, espíritas, nem adivinhadores, no livro de Números. E isso é uma realidade bem patente. Por quê? Porque o ser humano ele procura essas coisas. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que o buscássemos. Então, ao invés de buscar Deus pelo caminho que é Jesus, os homens buscam isso por coisas que eles podem achar. E então, por causa do pecado, o homem não tinha acesso a Deus. Agora, no pecado, o homem tem acesso a espíritos de demônios. Então, esses demônios, espíritos da adivinha, por exemplo, nós lemos Atos capítulo 13. Eles gostavam de anunciar coisas. Então, diz assim que, verso 6, que havendo atravessado a ilha até Pafos, chegaram um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, filho de Jesus. Veja o nome dele. No tempo de Paulo, havia um que se dizia ser filho de Jesus.
Ele vai dizer que é filho de Deus, né? Cristão. Uau, é espiritual. Ok? E depois aquela imprudência que vem, as pessoas dizem, por que só vocês é que têm verdade? Só porque só vocês é que estão certos. Então, a tolice ou a insensatez produz exatamente isso. Mas veja o que ele diz aqui. Este tal, como o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Jesus. Ele procurava o quê? O testemunho de Jesus. Então ele procurava um verdadeiro profeta. E aqui sendo, diz, verso 8, resistia-lhe Elimas o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Esses espíritos procuram te dar informação, mas para te apartar da fé em Jesus. E então diz assim aqui, todavia Paulo, que se chamava também, Saulo, que chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda a justiça que vem pela fé em Jesus, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, estes hoje, falsos profetas, eles surgem para perturbar os caminhos retos do Senhor. Então, nós vemos aqui Paulo fazer isso, lidar com esse homem. Mas houve também, em dado momento, uma jovem que era fonte de lucro para o seu Senhor, em que ela tinha o espírito da deviação e chegava diante de Paulo, servo do Deus vivo. Então, Paulo repreendeu aquele espírito que estava nela, ao invés de dizer, olha, ela está a falar de minha verdade. Ela está a confirmar que eu sou de Deus. E Paulo precisava dessa confirmação. Mas não iria suportar que fosse um demônio. Então, muitas das vezes, exatamente nessa tua pergunta, as pessoas sabiam, porque elas entusiasmavam-se com isso. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E nos dias de hoje, as pessoas vão correr de um lado para o outro para que Deus fale com eles, através de alguém. Saiba disso. A nova criatura tem o Espírito de Deus que te ensina todas as coisas. Se você quer ouvir Deus falar contigo, busca a face de Deus. O papel do profeta no Novo Testamento, eu posso te revelar coisas da parte de Deus, amém, mas o principal ponto também é que eu vou te ensinar a ouvir Deus também. Eu vou te ensinar a falar profeticamente, não a depender de mim para eu te dar essa direção. A nova criatura é guiada pelo Espírito de Deus. Sim, ungido por Deus para ser uma voz para nações, para testificar sobre Jesus. Então eu posso, da parte de Deus, te dar uma direção. Posso, da parte de Deus, te revelar coisas profeticamente falando. Amém. Porém, a nova criatura não vive dependendo de profetas. E este é o escárnio que está a acontecer hoje nos dias de hoje. Porém, eu queria te ensinar algo que seria pertinente à escola de profetas. Isaías, capítulo 50, verso 4. Isaías 50, verso 4. Amém. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Ele desperta o meu ouvido para ouvir uma palavra e dá-me uma língua erudita, instruída, para saber o que dizer àquele que está abatido. O espírito de encorajamento. A Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que ora em línguas. O que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. É o primeiro passo que você tem que ter, edificar-se a si mesmo. Judas diz, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Glória a Deus. Você precisa de se edificar a si mesmo. Mas com que objetivo? Para que depois você esteja apto como instrumento na mão de Deus para edificar outros. Este é o nosso chamado. Onde é que eu vejo o desvio na área profética? Quando não te edifica para seres cada vez mais o templo do Senhor. Um profeta do Novo Testamento testifica sobre Jesus para te tornar cada vez mais profundo nas coisas de Deus, cada vez mais apto para que Deus possa se manifestar através de ti. Então, ele diz, o Senhor me instrui para edificar o que está batido. Então, eu sou edificado para edificar outros. Logo, à medida que eu começo a orar, a interceder pelo povo, Salmos 107 diz que o povo clamou e Deus enviou a palavra. Então, enquanto eu estou a orar pelo povo de Deus, o Senhor vai me dizer, Mauro, a Ioana diz-lhe isso.
Isaías 51, diz-lhe isso. Diz a minha serva que eu estou a falar com ela e que eu ouvi o clamor dela. E de repente eu chego e venho ter contigo, Ioana, assim te diz o Senhor. Aqui estamos a falar a título de exemplo. Assim te diz o Senhor. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria, alcançarão a tristeza e o gemido a fugirão. Uau! E de repente vamos dizer que isso era algo que tu estavas a precisar de ouvir. E aí produz força, produz gozo. Neemias 8, a alegria de Deus é a minha força. Então, o papel do povo profético, não só de profetas, o nosso papel é de encorajar, de edificar, para que homens e mulheres tornem-se a plena habitação de Deus e disponíveis na mão do Senhor. Amém, pastor. Agora mesmo nesse último ponto, pensei no seguinte: no Antigo Testamento, olhando para o profeta Elias, sabemos que o sol parou, Moisés, o mar se abriu. E agora conhecendo como reconhecer, como saber um profeta no Novo Testamento. Então quer dizer que o profeta do Novo Testamento não perdeu a autoridade, não perdeu o peso no Espírito. Amém. Não perdeu a autorização. Glória a Deus. Acho que é importante entendermos isso. A redenção é a nossa mensagem. O que significa a redenção? Que foi resgatado e foi restaurado. O que foi perdido para ser restaurado? A autoridade que Adão tinha. Então, Mateus 28, verso 18, infelizmente, as traduções em português têm um erro que diz: todo o poder me foi dado. Jesus sempre teve todo o poder. Mas na face da terra ele tinha delegado a autoridade a Adão. Então ele disse: toda a autoridade, entre aspas, que Adão perdeu, me foi dada. Portanto, ide em meu nome. Porque outrora nós estávamos em nome de Adão, por isso herdamos o pecado de Adão. Mas hoje nós estamos em nome de Jesus, por isso herdamos a justiça de Jesus. Assim sendo, o meu bom mestre me restituiu na autoridade não de Adão, mas nele. Então eu tenho maior poder, maior autoridade que no Velho Testamento. Amém. Eu tenho maior autoridade, maior poder do que no velho homem. O velho homem foi criado para governar na terra. Eu e tu, a nova criatura, criados para governar com Jesus. Amém. Fantástico. Então, sim, em Cristo temos maior autoridade, maior alcance. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória amém a Deus. e amém. Obrigada, pastor. Amém. Oportunidades Aleluia. muito interessante. Glória a Deus. Aleluia. Pai Santo, e nós terminamos aqui, né, nesse momento, a nossa ministração de hoje, que o meu Deus, o bom mestre, o meu bom Pai, possa te encorajar, te edificar, e onde as tuas mãos tocarem, prospere. Mas aonde a tua boca alcançar, pela declaração da palavra de Deus, pela declaração do testemunho de Jesus, declaro: eu sou mais do que vencedor. Diante do pecado, declaro: eu sou santo. Diante de coisas impuras aos teus ouvidos, declaro: eu sou santo, eu sou santa. O meu coração pertence a Jesus. Declare o que Jesus fez por ti. Amém e amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do céu altar. Oh, as minhas mãos